começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Aliás, eu quero, antes de cumprimentar vocês dois, dizer que hoje o expediente final pegou fogo literalmente, com uma declaração de um secretário de Estado sobre essa articulação política que a gente já vem falando aqui há uns meses, hein, turma? De um possível... não houve entendimento, inclusive, para ser escolhido o candidato do governo sendo Felipe Camarão. Explica que história é essa, como é que foi essa revelação ali, Ricardo Marques? Inicialmente, boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. O secretário de Articulação Política do Estado, o Rubens Pereira, o Rubão, acabou de participar conosco, né, lá no expediente final da Difusora News, para a rede de rádios do Grupo Difusora, e ele deu uma declaração bombástica que eu nunca tinha ouvido ainda, nem o John também, o John que acompanha bem os bastidores, né, de que a relação dos dinistas com os brandonistas começou a desandar, de acordo com o que foi revelado pelo secretário Rubens Pereira, depois que o governador pediu para indicar o vice do Felipe Camarão na disputa das eleições de 2026 e, segundo palavras do secretário, os dinistas não aceitaram, né? Disseram que não tinha como, e aí, a partir desse ponto, houve o tensionamento da relação que está muito ruim. Ontem nós tivemos uma fala dura do Márcio Gerri, criticando muito a postura do governador. Hoje veio o secretário de articulação, o Rubens Pereira, até para tratar, não era nem pauta, né? O John, muito sagaz, meteu essa história da sucessão no meio e o Rubão soltou essa. Agora, ele também revelou aquilo que nós vínhamos colocando aqui nessa bancada, né? Que a composição ainda é possível, mas não passa mais pela candidatura do Camarão. A candidatura do Camarão é aquilo que eu falei, muita gente diz que eu fui muito duro, então não foi. Já era a candidatura do Camarão. Para ter a composição, os dinistas têm que esquecer. O governador vai ficar até o final do mandato, ele vai Zé Reinaldiar mesmo, e já tem o nome que ele está trabalhando, a gente vê abertamente aí, né? Claramente, né? Que é o do Orleans. O John teve agora, foi quem botou a gasolina na fogueira hoje foi o John Coutrin. Aliás, o que a gente vinha aí é uma informação completamente nova, que os nossos telespectadores estão sabendo aqui, mas quem estava com vocês no rádio e continua aí com o nosso Tá Na Hora, acompanhou. Quem não viu, pode ir lá no YouTube da Difusora, no canal da Difusora, para rever o programa de hoje, que com certeza teve muitas revelações. Aliás, John, essa é uma informação nova para o público em geral, né? Para as pessoas, para o maranhense em geral, que não sabia dessa informação. A gente também não sabia disso. Boa noite, Olavo, Ricardo, boa noite a todos. Boa noite. É isso tudo que o Ricardo falou muito bem, não é? O Rubens Pereira, já vi até que não tá na hora Maranhão, mas não tratou desse assunto, né? Foram outros assuntos, mas desta vez ele esteve lá na rádio, agora há pouco, saiu da rádio, esteve lá na Difusora News conosco, no expediente final, às 18 horas, e ele fez uma revelação, na verdade, não é, Ricardo? Uma revelação bombástica aí, porque a gente tem falado há muito tempo que dinistas e brandonistas sobre um possível acordo, pacificação, Camarão ainda tem chance, não tem chance de ser o candidato do Brandão, né? Como é que estão os diálogos, as conversações. E o Rubens Pereira, o Rubão, disse que o que emperrou, né? Estava indo tudo bem, estava tudo encaminhado. O que é esse encaminhado? Encaminhado para o Camarão, Felipe Camarão, ser o candidato, mesmo do grupo, do Brandão, estava tudo encaminhado. Mas na hora que chegou para a montagem da chapa, não é? Vamos aqui, tudo certo. Né? Chegou lá do lado dos brandonistas e os dinistas. Tudo bem, a gente aceita o Camarão. O Camarão vai ser o nosso candidato a governador. Mas vamos agora montar a chapa aqui, não é? E assumiu o governo, inclusive. E assumiu o governo, exato. Em abril do próximo Em abril, né? Exatamente. O Brandão ia sair para ser senador. Perfeito, Ricardo. O Brandão ia sair para ser senador em abril do ano que vem. O Camarão assumiria o governo e seria o candidato no cargo, não é? A reeleição, né? Isso, a reeleição. Estava tudo certo isso. Agora vamos montar a chapa, não é? Vamos montar a chapa. E como vai ficar essa chapa? Já está certo o Camarão encabeçando a chapa. Como é que vai ficar a vice e como é que vai ficar os senadores, não é? Tudo bem, tá aí. Candidato a governador, Felipe Camarão, ok.
vamos discutir agora a vice. Aí o governador Carlos Brandão disse, não, a vice eu quero indicar, do Camarão. E aí parece que não aceitaram, né, Ricardo? Não, peraí, não, a gente não vai aceitar. E segundo informações, o nome era o do Orleans Brandão, né, que o governador queria indicar para o vice do Camarão. E aí parece que o emissário, né, dos dinistas bateu o pé e disse que não aceitavam indicar o Orleans para vice do Camarão. Aí pronto, aí desandou a coisa, né, Ricardo? Cada um não teve mais diálogo e está do jeito que está agora, não é? Nessa situação. Aí até perguntei, eu e o Ricardo perguntamos lá para o Rubão, e a que pé está hoje essa conversa? Não é? Aí ele disse que hoje não está tendo diálogo nenhum. Pelo menos ele não está sabendo, ele não está fazendo parte. Imagino, né? Porque ele até brincou, viu? Secretário de Articulação Política. Pois é. Né? Ele até brincou, não, diálogo. já tive muita dor de cabeça, passei mal, adoeci, né? Foi. Já pedi para o governador que eu não quero mais participar dessas conversas, não, que são bastante tensas, né? Eu quero ficar fora dessa vez. Mas o que dá a entender é que ele não está tendo nenhum tipo de diálogo. E até perguntei também, Ricardo, a gente perguntou lá, a gente perguntou nós, e se agora os dinistas dissessem, não, a gente aceita o governador Carlos Brandão indicar o Orleans para vice do Camarão. Aí ele disse, não, mas agora já tem até candidato que é o Orleans, né? É governador, Tem como né? voltar, E eu não né? sei se vocês concordam, mas eu acho que, por exemplo, há uma forte candidata a vice-governadora nessa chapa do Orleans seria a própria presidente da Assembleia, a presidente Iracema Vale. muito Que ela é bem forte. vista, é bem cotada e ela também é uma pessoa que compõe, né? Ela conversa, ela dialoga. Eu tenho a impressão de que ela poderia ser, não sei se já está ali uma conversa, dela está sendo especulada, dela está sendo estudada ali como vice-governadora na chapa do Orleans, viu, Ricardo? Pode ser. Agora sim, o Rubão deixou claro também que o diálogo pode ser retomado. Exatamente. Não passa mais pela candidatura ao governo do Estado. Mas tem outras situações que podem ser discutidas. Agora, o que o governador Brandão propôs não foi nada de imoral, não foi nada de absurdo. Ele pediu apenas que se repetisse o que foi feito lá atrás, quando da montagem da chapa dele, né? Que o então governador Flávio Dino renunciou para sair para o Senado, o vice-governador Carlos Brandão assumiu e disputou a reeleição no comando do Estado e o ex-governador Flávio Dino indicou o vice-governador que é o Felipe Camarão. Então, ele só pediu... Seria algo natural, né? Seria algo natural, né? Para mim foi uma grande surpresa, acredito que até para o John, que como eu falei, é um especialista em bastidor da política do Maranhão, mas a gente nunca tinha ouvido ninguém falar, isso era coisa guardada entre os cabeças dos grupos, né? Tanto o dinista como o brandonista, não saiu, não vazou. E agora o Rubão trouxe essa revelação que, a meu ver, é muito contundente. E ainda tem um detalhe, segundo informações, né, de bastidores aí também, até na negociação tinha até indicação de vaga do Tribunal de Contas, né, Ricardo? Também. Até indicação do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, estava tudo sendo montado ali, não é? Mas emperrou. Aquele primeiro cenário, né? Que seria cenário. o candidato, o Brandão renunciaria, o Camarão assumiria e ia para a disputa da reeleição com o Orleans, que seria o indicado dos brandonistas. Para né? vice do Camarão. E um nome dos dinistas ocuparia a vaga no Tribunal de Contas do Estado, né? Vaga essa que hoje é ocupada pelo o Daniel, né? Daniel Tapari, né? Quer dizer, então... a gente vê aí uma situação completamente fora, que estava fora do radar até então, fora do quadro, né? A história é outra, então. Bastidores da política que você está vendo, pode acompanhar. Você acompanha o nosso Tá Na Hora a partir das 6h30 da noite e fica com o rádio ali, acompanhando também os bastidores da política no expediente final, juntamente aqui o nosso grupo todo e depois a partir das 7 horas, com essa turma aqui trazendo essas revelações bombásticas, digamos assim, nesta sexta-feira. 2106-9403 é o número do nosso zap. Daqui a pouco eu vou aqui para saber as mensagens que vocês estão mandando para a gente. Mas antes,
Deixa eu rodar aqui com a nossa pauta, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, rejeitou o recurso da Câmara Municipal de São Luís e manteve o limite de 25% para a abertura de créditos suplementares no orçamento de 2025 da Prefeitura de São Luís. John Coutrin. Aquele dilema que a gente vem tratando aqui, né? Quando a Câmara quis fazer o remanejamento, né? Limitar para 5%, não foi isso, Ricardo? Foi. Te lembra, não é? Reduzir para 5%. O prefeito Eduardo Brade entrou na Justiça. O caso foi parar agora no STF, a Câmara Municipal, não é? Recorreu lá no STF, mas o ministro Barroso aqui rejeitou esse recurso da Câmara. E, portanto, mantém o limite de 25%, que já estava estabelecido antes, não é? Já havia sido adotado, não é isso, Ricardo? Isso. Nos últimos anos, inclusive, da gestão do Brade, sem ter sido conquistada, né? A decisão ainda será analisada pelo plenário do STF, do Supremo Tribunal Federal, mas já uma decisão do Barroso aqui, dando ganho de causa aqui para a Prefeitura e o prefeito Eduardo Brade em relação a esse embate com a Câmara Municipal, não é? E não é importante destacar, fazendo comparações com outras prefeituras, outras capitais, tem lugares que é até maior esse limite de remanejamento de gastos, né? Teresina é maior, outras cidades são maiores, o próprio governo do estado também mantém o limite bem acima, não é? E ficou meio esquisito diminuir de 25 para 5, não é? Ficou meio estranho, mas aqui o caso foi parar na Justiça, Barroso, por enquanto está dando ganho de casa para a Prefeitura, mas o caso vai para o plenário ainda do STF. Nessas capitais do Nordeste, só complementando aí o John, que o John esclareceu bem aí, as capitais do Nordeste, em média, esse limite é de 30%, né? O governo do Estado é de 50%. E na decisão, o ministro Barroso coloca o seguinte: é estranho que esse percentual de 25% não tenha sido contestado anteriormente, né? Porque não veio da agora, da administração do Eduardo Brade, nem dessa, nem da anterior. Já vem de muito tempo, né? De outras administrações, outros prefeitos, outras gestões. Então, fica meio que parecendo coisa de picuinha política, com todo respeito aos vereadores. Eles têm esse direito, né, de propor e tal, embora eu não concorde também com esse percentual, mas eles têm esse direito, é prerrogativa do Legislativo Municipal, mas que fica parecendo, né? Os nossos telespectadores também estão aqui comentando nessa sexta-feira. A Célia, deixa eu ver, Célia Mendes, ela comentou o seguinte: boa noite a todos, a política maranhense já começou a esquentar, tá quente, hein, Célia? Vamos aguardar os próximos capítulos da novela maranhense. Pois é, parece novela, algumas coisas aí, né? Ainda vai ter tanta reviravolta. Até abril do ano que vem, aliás, até outubro, né? O negócio vai pegar fogo, que efetivamente as eleições, a gente vai às urnas mais uma vez em outubro do ano que vem. Mas em abril dá uma clareada boa. Isso, os papéis aí já estarão bem definidos. Quem está com a gente também, de todos os dias aqui, é o Brandão, não é o governador, mas é o Brandão aqui também. Ele está dizendo boa noite, já estou ligadinho no nosso programa. Aliás, o governador também está acompanhando o nosso, com certeza acompanhando. Já chegou, né? Já chegou. Pois acompanha nosso O bom tá revelou hoje que ele já está no Maranhão, está em São Luís. Já está no Maranhão, governador. Acompanha sempre aqui o nosso está na hora. E aí diz: Olavo, como vai o vereador Douglas Pinto? Está bem? A última informação que nós tivemos é que a gente divulgou ontem, né? Já houve realmente a confirmação do laudo dele, e ele vai tratar essas questões, síndrome nefrótica que fala, né? E aí ele já está com menos inchaço, já apresenta melhoras, está internado num quarto normal, saiu da UTI ontem, teve alta da UTI e o quadro vem melhorando. A expectativa é que, pelo menos hoje, amanhã ou nos próximos dias, ele já possa voltar para casa para se recuperar em casa. O nosso querido amigo e jornalista, vereador Douglas Pinto. Um abraço para você, Douglas. Muito bem. A mãe dele sempre assiste o nosso... Que bacana. Ela é nossa telespectadora, ela é uma maravilhosa. Quem está com a gente? O trio abençoado, Socorro lá do Quatraque. Ô, Socorro, obrigado, valeu aí pelo carinho da audiência. Socorro está sempre com a gente. A Justiça Federal condenou o ex-prefeito de Governador Edson Lobão, Lourenço Silva de Moraes, além de um empresário responsável pela gestão da construtora, por desvio de verbas federais destinadas à construção de uma creche, Ricardo.
Pois é, Olávio, a gente fica indignado, né, com qualquer desvio de recurso público, porque o recurso público é para servir a população, né? Esse recurso público, ele vem do suor do trabalhador que paga os impostos, né? Mas quando você desvia dinheiro da educação e da saúde, aí, meu amigo, gera revolta, né? Nós não vamos desenvolver o Maranhão sem uma educação de qualidade. Aí me vem aqui, de acordo com a sentença da Justiça Federal que condenou o ex-prefeito Lourenço, ele recebeu aí, entre 2011 e 2012, 650 mil. E apenas 20,6% da obra foi concluída, né? O recurso oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Desses 650, de acordo com o Ministério Público Federal e o que foi decidido pela Justiça Federal, 380 mil teriam sido, ou de acordo com a sentença, foram desviados, né? A gente lamenta profundamente, é lamentável como esse país tem ladrão, a gente tem ladrão a dar com pau. Nesse momento que eu estou falando com você, tem alguém roubando, ou roubando dinheiro público ou roubando dinheiro privado, mas tem alguém roubando. E não é pouca gente não, é muito ladrão, nesse exato momento, nesse minuto que eu estou falando para você. Tá vendo? O negócio aqui a gente fala aqui, o nosso Ricardo, ele não tem papas na língua. Eita, Ricardo, deu treta. Que isso? Já? Eita, que a linha hoje está danada. Que foi? Já acabou, 23. Estão roubando nosso tempo, tempo, né? Amigos, Maria José Pires, Jardim São Cristóvão 2, valeu. Pois é, John, estão pegando nosso tempo. Que roubando isso? Nosso tempo aí, rapaz. Que isso, Aline? Por que acabou agora? Simbora. Vamos lá, então. Valeu, senhores. Boa noite, bom fim de semana. Vai para Caxias, Ricardo? Não, vou não. Vou ficar aqui na ilha. Não vai para a princesa do Sertão, né? Dos Cocais, não, do Sertão. John Coutrinho, valeu, até segunda-feira. Até segunda, gente. Nos encontramos aqui. Também no expediente final, né, Ricardo? Segunda? Segunda. Estamos lá na rádio, 6 da tarde. John doido por um... John doido por um ponto facultativo, aí vem o presidente do Tribunal de Justiça e corta o ponto facultativo. Vê o presidente do Tribunal de Contas, corta. Quem é que vai pedir ponto facultativo para Adalberto? Aqui, não dá. Aqui a gente segunda-feira tem que estar trabalhando aqui. É ponto facultativo nada. A gente vai trabalhar, inclusive a gente vai fazer a cobertura aí das festas de São Pedro e São Marçal no fim de semana. A gente vai trazer as informações, as imagens para você que tá com a gente todos os dias. E hoje não tem rock, né, Ricardo? Não, hoje não. Segunda, quinta, o John, hoje só na sexta, hoje só quem ouve é o John. O Catita disse que ouve também, toda sexta-feira. Não, o Catita era quando era o quinta do rock, ele ouvia na segunda. Tudo bem certinho, né? Valeu, senhores, brigadão, até segunda. Bom final de semana. Bom final de semana. Valeu.